Olá, obrigado por você ter entrado mais uma vez no nosso canal, o canal Autoajuda com a ajuda do Alto. Nós agradecemos você realmente por ter acessado nosso canal. Se você puder, eu agradeço muito você se inscrever em nosso canal, você dar aí o seu joinha, o seu like. Você pode também compartilhar estes vídeos com outras pessoas. Desta forma você está nos ajudando, ok? O texto introdutório para o assunto de hoje encontra-se no livro de Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo versos 1 até o verso 6. E eu leio contigo. Diz-nos o seguinte: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Venha comigo no tema de hoje. Precisamos entender um pouco o pano de fundo desse texto introdutório que lemos. A história do povo hebreu e dos israelitas começa com Abraão. Segundo as escrituras, Abraão gerou Isaque, e Isaque gerou Jacó. Jacó teve 12 filhos, que se tornaram as 12 famílias de Israel, ou conhecido como 12 tribos. O povo israelita agora foi formado por 12 famílias, ou normalmente chamado de 12 tribos. No entanto, nos dias do rei Salomão, essas 12 tribos, que agora eram um grupo muito grande de pessoas, era uma nação, eram todos irmãos, eles se dividiram em 2 reinos, em virtude de problemas que não vamos mencionar agora. Essa divisão ocorreu mais precisamente com a própria morte de Salomão, quando o seu filho assumiu o trono. 10 destas tribos, ou 10 destas famílias, ficaram ao norte, foram conhecidos como o Reino do Norte, ou Israel. No entanto, 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, ficaram ao sul, portanto é conhecido nas escrituras como a tribo do sul, ou seja, ficaram conhecida como o Reino do Sul, ou o Reino de Judá. Mais precisamente, sua capital era Jerusalém. A partir de então, estas 12 tribos divididas agora, 10 para um lado, 2 para o outro, se tornaram inimigas. Irmãos que se tornaram em inimigos. As 10 tribos que ficaram ao norte caíram na mais profunda idolatria. Deus nesse tempo enviou muitos profetas para diverti-los do mau caminho que estavam. E Deus disse: olha, o vendaval, a tempestade vai chegar em vocês. Se vocês não se arrependerem, não mudarem os seus caminhos, vocês sofrerão as consequências. No entanto, as tribos do norte, o reino do norte, não ouviu a mensagem destes profetas, que Deus havia mandado para diverti-los. Foi então que no ano 842 a.C., Deus permitiu que o reino da Assíria invadisse
Israel, os derrotasse e os levasse aprisionados para a Síria. Este é conhecido como cativeiro assírio, ou a prisão assíria, e lá eles se tornaram, estas 10 tribos se tornaram escravas. No entanto, as 2 tribos que ficaram ao sul, o reino de Judá, não foi diferente. Eles também se envolveram em profunda idolatria, tiveram reis maus, como por exemplo Manassés e outros, que se afastaram da vontade de Deus, da vontade do seu Senhor. E Deus, à semelhança do reino do norte, também enviou profetas para adverti-los. Deus disse: os irmãos de vocês, as 10 tribos, já foram castigadas, porque se rebelaram contra mim. E o dia de vocês também se aproxima. Uma tempestade impetuosa recairá sobre vocês, se não se arrependerem. E é justamente neste contexto que estamos que entra o texto bíblico que nós mencionamos no início, nosso texto introdutório. E Deus então agora fala com o profeta Jeremias, que vivia neste tempo, que estava advertindo as 2 tribos do sul com as seguintes mensagens, ou com a seguinte mensagem: desce a casa do oleiro. Hoje em dia as olarias que nós conhecemos normalmente fazem tijolos, mas há olarias ainda que fazem vasos de barro. E era muito comum naqueles dias haver oleiros que trabalhavam com barro, fazendo jarros, enfim, utensílios para aqueles dias. E a mensagem era muito clara, a mensagem de Deus em Jeremias capítulo 18, e os versos 1 a 6 que nós já lemos inicialmente e vou reler agora. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. E o texto declara, no verso 3, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Como o vaso havia se estragado, rachado possivelmente, o oleiro desmanchou aquele, veja bem que ele não descartou aquele vaso, ele pegou aquele barro que se trincou, ele trabalhou o barro novamente, amassou aquele barro, umedeceu o barro, tornou a fazer um novo vaso. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro à casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus tinha uma lição pedagógica para ensinar a nação de Israel, ou as 2 tribos em especial, a tribo de Judá e Benjamim, o reino do sul. Então enviou o profeta Jeremias à casa do oleiro para que observasse o oleiro trabalhando, o vaso se rachou, se trincou nas mãos do oleiro, e agora o oleiro não jogou fora aquele vaso, ele simplesmente reconstruiu o vaso novamente. É interessante que o vaso nas mãos do oleiro não foi descartado, foi refeito, foi novamente amassado, ele foi novamente umedecido, o barro novamente foi esmagado e por fim modelado em um novo vaso. Na verdade, os destinatários desta mensagem era o reino do sul, as tribos de Benjamim e de Judá que estavam se afastando do Senhor. Deus desejava quebrá-los. Deus desejava amassar aquele vaso quebrado, que era o reino do sul, e transformá-los em um novo vaso. Transformar o vaso defeituoso num vaso perfeito agora. No entanto, nem todo barro pode ser moldado. Há barros que é impossível transformá-los em um vaso. São barros arenosos que não conseguem tomar forma, que não conseguem ser modelados.
são barros que não têm liga, são barros que não servem, portanto, para se transformar em vasos. Foi quando no ano 547 a.C., Deus permitiu que a liderada por Nabucodonosor fosse a Jerusalém, sitiasse a cidade e a tomasse e a destruísse completamente, levando agora o reino do sul também para o cativeiro, para a escravidão, para a prisão agora babilônica. É conhecido esse episódio como cativeiro babilônico. E lá eles permaneceram por muitos anos em escravidão. No entanto, meu amigo, esse barro também representa você. Em Isaías capítulo 64, verso 8, lemos: Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu nosso oleiro, todos nós obras das Tuas mãos. Deus também nos considera como barros na mão do oleiro, individualmente, cada um de nós, eu e também você. Quem sabe eu estou falando neste momento com um vaso rachado, uma pessoa cheia de rachaduras da vida. Pois bem, eu tenho uma mensagem de Deus para você. O oleiro não descartou o vaso quebrado. Amigo, Deus não descarta você. Deus não abre mão da sua vida. Deus, meu amigo, não desiste de você. Talvez você se sinta um vaso rejeitado, um vaso quebrado, um vaso trincado, um vaso que está torto, deformado. E quero dizer para você que Deus não rejeita o vaso torto. Deus não rejeitou o vaso trincado. Deus remodelou aquele vaso num novo e num perfeito vaso. Deus quer fazer isso com a tua vida. Deus quer restaurar a tua vida. Deus quer sacudir a tua vida. Teu destino não precisa ser como o do reino do sul e também como o reino do norte. Teu destino pode ser como o do apóstolo São Paulo, aquele homem impetuoso, aquele serial killer que matava cristãos, que fazia atrocidades, mas Deus tomou aquele homem em suas mãos e o modelou novamente, quebrantou aquele coração. Deus quebrantou o coração de Saulo de Tarso, que transformou-se em Paulo na estrada de Damasco. Fez com que ele caísse por terra para poder se levantar. Cegou aquele homem para que ele pudesse agora ver com clareza. E lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 15, as Escrituras nos diz: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. São palavras de Jesus se referindo a Saulo de Tarso. Ele é um vaso escolhido nas minhas mãos. Eu me dirijo a você, meu amigo. Jesus quer tocar em você. Jesus quer transformar você num novo vaso. Jesus quer mudar a rota da sua vida. Ele quer intervir na sua história, se você o permitir e se você se entregar a Ele. Eu lembro da história do velho violino. Estava ocorrendo um leilão de muitas peças importantes e por fim colocaram ali um velho violino para ser leiloado. As ofertas eram muito pequenas. Um violino desgastado, um violino velho, um violino talvez tinha algumas trincas também, e ninguém queria dar nada por aquele violino. Alguém muito importante estava naquela plateia, estava naquele grupo de pessoas, naquele leilão. E este indivíduo chamava-se Paganini, um dos maiores violinistas que o mundo já conheceu. E a história conta-nos que Paganini foi à frente, as pessoas a princípio não sabiam que era ele. Ele tomou aquele violino em suas mãos e extraiu daquele velho e desgastado violino uma melodia celestial, de modo que as pessoas estavam sendo comovidas e algumas até choravam naquela plateia. Após Paganini ter extraído aquela música angelical do violino, as ofertas por aquele violino
começaram a subir de maneira estrondosa e ele passou a obter um valor quase que inestimável. Meu amigo, o Mestre quer tocar em tua vida. Talvez tua vida esteja em ruína, tua vida esteja realmente toda trincada, cheia de problemas e de lutas, mas se você deixar o Mestre dos Mestres, o grande oleiro, tomar sua vida como um barro em suas mãos, ele poderá transformar você numa pessoa transformada, uma pessoa de sucesso, uma pessoa mudada para a glória dele. Ao longo destes 40 anos ou mais que eu sigo a Cristo, eu pude ver na minha vida alcoólatras transformados, drogados transformados, homens quebrados financeiramente, que Deus os tomou na mão como um verdadeiro barro e os modelou para transformarem-se em novas pessoas, em novas criaturas. Se Deus pôde fazer isso na vida de Saulo de Tarso, se Deus pôde fazer isso na vida de centenas de pessoas que eu conheci, Deus pode fazer na tua vida também. Deus também pode transformar a tua vida. Deus pode modelar a sua vida em uma nova pessoa. Você não gostaria de, neste dia, se entregar para Jesus? Se entregar nas mãos do oleiro? Ore comigo agora. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro em tua presença. Ó magnânimo Deus, insondável Senhor, tu que podes todas as coisas. Sabe, Pai, estamos cansados de nós mesmos, porque somos um barro difícil de ser moldado. Somos, como escreveu o apóstolo Paulo, o bem que desejo fazer não faço, e o mal que não quero, esse faço. Paulo afirmou, nem eu mesmo compreendo o meu modo de agir. Pai, eu oro por esta pessoa que deseja ser moldada por tuas mãos. Transforma ela em um vaso novo, meu Senhor. Sabe, Deus, estas provações que esta pessoa está enfrentando é a tua mão, meu Deus. Sabe, Deus, quem sabe estas provações que essa pessoa está enfrentando é a tua mão para quebrantar seu orgulho. Talvez ela esteja passando pela prova porque ainda não foi aprovada, meu Deus. Ainda há arestas para serem tiradas da vida dela. Ó Senhor, não permitas que nossa sorte seja como a do reino do norte, que por não ouvir a tua voz, teve que sofrer a derrocada, o escárnio e a humilhação. Faças um milagre agora. Como disse o próprio Cristo, o que adianta o homem ganhar o mundo todo, mas perder a sua alma? Senhor, afasta de nós toda a vingança, o orgulho, a inveja, a rebelião, a altivez, o desejo de sempre estar com a razão. Senhor, podemos até enganar as pessoas em nossa volta, mas diante dos teus olhos nada está oculto. Nossa falsa humildade, teus olhos é como um raio-x, meu Deus. Nossa alma é desnudada na tua presença. Todos os segredos mais íntimos não te são ocultos. Tire, Senhor, todas as máscaras da nossa vida, que todas elas sejam removidas. Perdoa, Pai, essa pessoa, salva ela, limpa ela, e eu declaro a vitória dela em nome de Cristo, desde agora e para sempre. Amém.